Vamos lá, nos preparando agora para o nosso encontro. Entrei uns minutinhos antes, uns segundos antes, na verdade, para evitar problema com a internet, porque a internet é uma bênção, tem dia que nós não conseguimos. Então agora vai chamando o pessoal ali, vamos chamando o pessoal para o nosso encontro diário. Olha aqui, 18h15, vamos chamando o pessoal ali, vamos convidar o pessoal para estar conosco aqui nesse momento. Aqui. Pronto, aqui. Isso. Vamos ver se nós estamos aqui. Ok. Problemas técnicos, né? Sempre tem alguns problemas que vai além da nossa capacidade. Então, nós estamos aqui nesse momento para mais um encontro, como eu me comprometi com vocês, eu prometi estar aqui às 18h15 durante 6 dias, para que nós pudéssemos falar sobre autorresponsabilidade mais na prática, trazendo para vocês agora algo que vocês possam utilizar para vocês raciocinarem, para vocês pensar, ligando essa autorresponsabilidade com os nossos pilares, os 11 pilares do mapa de autoavaliação sistêmico, os 11 pilares que nós utilizamos para fazer essa avaliação quando nós entramos no processo de coaching. Então, nesse momento, eu falarei para vocês de 2 pilares, que é filhos e também o social. Nós falamos já sobre espiritual na sexta-feira, dia 11. Na segunda-feira, ontem, nós falamos sobre parentes e conjugal. E hoje nós falaremos sobre filhos e também sobre a nossa vida social. Nisso, mas eu nunca ouvi falar da autorresponsabilidade. Você que está chegando agora, você que está ouvindo esse tema pela primeira vez, eu sempre cito o livro O Poder da Autorresponsabilidade, porque ali tá tudo muito bem delineado, muito bem explicado. Mas trazendo para vocês de uma forma sucinta, a autorresponsabilidade é a certeza de que você é o único responsável pela vida que tem levado, ou seja, tudo que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua, por omissão ou por ação. Então, o tema autorresponsabilidade, ele traz, a princípio pode parecer que ele traz um encargo muito grande, um peso muito grande para a sua vida, mas na verdade ele traz uma libertação, porque se você é o responsável, se você é a pessoa responsável pela sua vida, então você é o único também que pode tirar da situação que você está, ou se você já está numa situação boa, te levar mais adiante. Porque tudo que você sabe, tudo que eu sei, me trouxe até aqui. Mas o que nós não sabemos ainda vai nos levar adiante. Então, nós precisamos levar adiante com responsabilidade. Por quê? Porque na nossa vida, tudo que nos acontece tem a nossa permissão ou a nossa omissão, ou a nossa ação. Então, ou nós fazemos, ou nós permitimos que façam, ou nós nos omitimos e alguém faz e a gente fala, mas foi fulano quem fez. E aí você se livra da culpa ou da responsabilidade se o negócio não der certo. Então, esse tema ele é muito importante por isso, porque ele traz uma consciência de que você está no lugar que você está justamente porque você se colocou aí. Se você se colocou nesse lugar, você é responsável para tirar desse lugar. Mas eu estou num lugar bom, ok, então você pode ir para um lugar melhor. Mas nós trazemos esse tema hoje, o poder da autorresponsabilidade, nos 11 pilares da nossa vida, e isso é muito importante. Por quê? Porque eu preciso aplicar em cada pilar, porque naquele pilar que eu não sou responsável, é onde eu posso ter a nota mais baixa, onde minha vida não tá legal. E quando nós avaliamos, de um modo geral, quando alguém pergunta, como está a sua vida? Você fala assim, tá bem como? Quantitativamente e qualitativamente falando. Bem onde? Em qual área? Porque às vezes a pessoa está muito bem financeiramente, mas o casamento está desgastado. Ou ao contrário, a pessoa pode estar com o casamento, né, ali bom, mas ela está com a vida financeira ruim, ela está com a saúde ruim, ela não se cuida. Então, ou não está bem com os filhos, ou não está bem com os relacionamentos com os parentes, que foi o que nós falamos ontem.
e foi também não estar bem com o relacionamento espiritual, que foi o que nós falamos na sexta-feira. Então, nós estamos trazendo esse tema autorresponsabilidade para isso, para trazer consciência. O que eu, Anice, estou fazendo para que cada pilar da minha vida melhore? Então, hoje nós vamos falar sobre filhos. E quando eu trago filhos, esse tema autorresponsabilidade, é assim, não é só educar os filhos, é dar amor, é cuidar, é zelar, é dar tempo de qualidade. E aí nós trazemos sempre aquela consciência, aquela pergunta: será que eu estou tendo tempo de qualidade com meus filhos? Ou eu saio? Não, eu saio com meus filhos, eu cuido deles, mas eu cuido como? Eu sento. Se você tem filhos pequenos, você senta com eles para ficar na altura deles e conversar e bater papo e brincar com as brincadeiras deles? Ou você fica com eles no celular, com eles assistindo novela, com eles conversando com os amigos? Porque é diferente. Você estar com os filhos, você estar com tempo de qualidade com os filhos. Assim como eu falei ontem no relacionamento conjugal, a qualidade do relacionamento, porque às vezes eu tô com meu marido o dia todo, mas eu não tô tendo tempo de qualidade com ele. Às vezes eu tô trazendo para o pilar parentes que nós falamos ontem, às vezes eu estou com meus irmãos, com meus pais, mas eu não estou em tempo de qualidade. Quantas vezes nós vemos pessoas todas sentadas numa mesa, isso é muito comum você ver principalmente quando nós saímos, num shopping, por exemplo, você vê, tem 10 pessoas na mesa e 8 estão com o celular na mão. Então, quer dizer, você está ali só em corpo presente, mas você não tem tempo de qualidade com essa pessoa. E aí com os filhos é a mesma coisa. Então, nós estamos tendo esse tempo de qualidade com nossos filhos. Gente, educar filhos é desafiador, eu bem sei. Educar filhos é um parto. Porque eu tive, né, tenho meus filhos já adultos, o meu filho caçula, ele tem 18 anos, e eu não tinha essa consciência que eu tenho agora do tempo de qualidade que eu tenho que ter com os filhos. Isso eu não tive quando meus filhos eram crianças. Então eu tô falando para vocês também como eu trouxe o relacionamento anticonjugal, tudo que eu não fiz, eu tô trazendo para vocês também tudo que eu não fiz com os meus filhos, porque eu não sabia fazer. Se hoje eu fosse uma mãe de filhos pequenos, eu sentaria com meus filhos, eu rolaria no chão com eles. Não que eu não fiz isso, eu fiz. Eu era uma mãe muito brincalhona com as filhas, eu levava eles para escorregar em grama, para pular na praça, para correr na praça, para ir no campo de futebol. Eu fiz muito isso, mas eu ainda não fiz tanto quanto eu devia. Então a pergunta não é se eu faço, mas eu faço quanto? Eu cuido, porque filho é todo dia, né? E eu tenho meus filhos já adultos e é desafiador. Às vezes o único que mora comigo é meu caçula. E às vezes eu deito do lado dele ali, ele tá jogando videogame, eu deito só para assistir ele jogar videogame. Porque se eu for esperar ele vir a mim, ele não vem. Ele não vem. Adolescente, jovenzinho, sabe como que é. Ele não vem. Eu tenho que dar, filho, bom dia, porque senão às vezes ele acorda e ele nem bom dia me dá. Entendeu? Eu tenho que ir até ele. Então eu tenho que me esforçar para ir até ele. Eu tenho que dar o passo. Então, quando nós trazemos esse tema autorresponsabilidade, é saber que eu sou a responsável, você é responsável para dar esse passo em direção aos nossos filhos. E não é fácil. E não é fácil. Muitas vezes nós queremos dar um puxão de orelha nas criaturas, porque mesmo filhos adultos dão trabalho. Eu tenho um de 18, uma de 30 e um de 34. Gente, é desafiador. Por quê? Primeiro que eles já não somos donos do nariz. Então, se eu não me aproximar deles, eles esquecem que a gente existe. Esquecem, porque eles têm a vida pessoal deles, eles têm as coisas deles. Então, nós temos que ter esse tema autorresponsabilidade, você tem que ter ele muito bem gravado. Por quê? Porque sempre sou eu a responsável por resgatar esse relacionamento, por trazer esse relacionamento, um relacionamento mais amoroso e corrigir os filhos. Gente, a parte de corrigir os filhos também é desafiador, mas é necessário. Por quê? Porque eu não sou amiga dos meus filhos só. Claro que eu sou uma mãe amiga, mas eu não posso me contentar em ser uma mãe amiga. Eu tenho que ser a mãe que corrige. Até hoje eu corrijo meus filhos, eu puxo a orelha deles e eles não gostam disso que eu faço, mas eu faço. Por quê? Porque eu, como autoridade sobre a vida deles, não como autoridade, porque agora eles já são maiores, eu não tenho autoridade. Eu vou ter autoridade sobre meus filhos sempre. Eu posso ter 90 anos, eles podem ter 60 anos, eu vou ter autoridade como mãe, a autoridade que me foi dada por Deus.
eu tenho que ter essa autoridade sobre os meus filhos, e eu cobro sim, eles gostem ou não, porque eu não quero ser amiga dos meus filhos, eu quero que eles caminhem um caminho do bem. E se para isso eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar a orelha. E se, claro que é diferente, né? Não é a mesma coisa quando eles eram crianças, que eu tinha mais uma autoridade, eu fui autoritária, na verdade. Eu sempre fui uma mãe muito brava. Então, mas hoje eu busco ter uma amizade com eles, claro, mas eu também imponho limites. Então, ser mãe e ser pai também é impor limites. Então, quando eu penso na autorresponsabilidade que eu tenho e na responsabilidade que eu tenho sobre os filhos, eu tenho que pensar em ser uma mãe boa, uma mãe generosa, uma mãe respeitosa, um pai, eu falo mãe e falo pai aqui também. Nós temos que ser pais zelosos, cuidadosos, mas nós temos que ser pais que corrigem também, com autoridade sobre os filhos. E outra, na minha casa eu não aceito isso. Não aceito, gente. Tem coisas dentro da minha casa que eu não aceito. Então eu coloco limites. Vocês querem ter uma vida diferente, tá? Ok, mas vocês estão sabendo que vocês estão no caminho errado. E eu corrijo. Eu corrijo porque isso vai me ser cobrado diante de Deus. Eu preciso corrigir meus filhos. E não, mas eu não faço isso porque vai que eles não gostam mais de mim, problema deles. O problema é deles. Eles vão, né? Eu vou continuar amando-os, porque são meus filhos, eu vou continuar amando-os. Mas na autoridade de mãe, eu tenho também que corrigir. Mas eu tenho que corrigir hoje com respeito, com amor, porque antes eu impunha para os meus filhos. Eu fui uma mãe que eu impunha. Era a minha vontade, pronto, acabou. Era assim, eu fui essa mãe, e eu reconheço que eu fui essa mãe, mas eu não sabia ser diferente. Foi o único jeito que eu achei que eu sabia na época. Por quê? Porque meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso e eu aprendi com eles. Só que depois eu descobri uma maneira diferente de ser. E aí eu falo para vocês sempre aquele livro O Poder da Autorresponsabilidade, que é esse daqui, que é fantástico. Olha, tem as 6 leis da autorresponsabilidade aqui no fim. É maravilhoso. Então, assim, eu tenho a responsabilidade pela vida dos meus filhos. Mas agora eles já são adultos, não preciso cuidar. Preciso cuidar. Filho é para a vida toda, não tem como devolver. Não tem como devolver. E Deus nos deu como mães e como pais desses filhos para que nós colocássemos eles no caminho do bem. Então, se nós não corrigirmos, nós seremos cobrados também. Mas eu preciso corrigir com amor, eu preciso dar beijo, eu preciso dar abraço. E às vezes eu pego meu filho, eu abraço ele, se aperta e fala, ai mãe, larga. Mas eles gostam. Eu abraço, eu beijo, eu corrijo. Então, assim, nós precisamos ter... mas meus filhos não se aproximam de mim. Então, seja você a se aproximar deles. Eu tenho o meu filho que mora lá na Espanha, e assim, ele era o mais carinhoso de todos, sempre foi. O Diogo foi quando era pequenininho, depois ele foi crescendo, já meio que se afastou. O Douglas sempre foi muito carinhoso. E é o filho que mora mais longe de mim, então assim, é desafiador. E ele não é de telefonar, ele gosta mais quando nós estamos juntos, contato físico, de abraçar, pegar na mão. A gente andava de mão dada, era muito gostoso. Então é um filho que eles são diferentes. Eu tenho 3 filhos, os 3, um diferente do outro. Uns são mais prepotentes, arrogantes, bravinhos, e eu tenho que corrigir até hoje. Até hoje eu tenho essa missão, porque né, ser pai, ser mãe é vocação, é missão, é coisa, não é fácil não. Não é fácil não. Às vezes é melhor você ter filhos espirituais, como sacerdotes, porque os filhos de sangue, os bichinhos dão um trabalho danado. Mas eu como mãe, eu como pai, eu tenho a responsabilidade por meus filhos. Se eles estão no caminho errado, eu tenho que corrigir. Eu tenho que conferir tudo que eles estão fazendo. Eu fiscalizo, gente, eu fiscalizo até hoje. Fiscalizo, se eu souber de coisa errada, eu falo para eles. Eu corrijo. Podem não obedecer, aí eu fiz a minha parte. Mas esse amor, esse carinho, esse zelo, porque não é só dar comida, gente. Filho precisa de abraço, filho precisa de beijo, filho precisa de eu te amo. E nós precisamos ter essa consciência. Então a responsabilidade é nossa, sempre nossa. Mas meu filho não liga muito pra mim. Tá, mas eu vou ligar pra ele. Faço isso. Eu vou lá, abraço, beijo, mesmo que ele não goste. E agora nós vamos falar do pilar social. Nesse pilar social, geralmente, nós às vezes descuidamos de uma das partes do pilar social. O pilar social, ele engloba 2 situações. É o meu relacionamento com os meus amigos, né, com alguns amigos que eu tenho, amizades verdadeiras, mas o meu relacionamento comigo, Anice, e você com você. Então, qual é a tua responsabilidade? Você tem sido autorresponsável nessa área?
Por quê? Porque às vezes eu tenho amizades que eu preciso me afastar desses amigos, que estão me intoxicando, que estão me fazendo mal, que não são amigos de verdade, que são pessoas que se fazem de amigos. E às vezes eu ou você, por carência, nos submetemos a amizades tóxicas. Eu hoje não mais, graças a Deus, porque eu me livrei de muitas amizades negativas. Então hoje eu só tenho boas amizades, graças a Deus. E se eu percebo que alguém se aproxima de mim por algum interesse, eu já afasto, porque hoje eu já me blindei disso. Mas eu era uma pessoa que eu era muito carente, eu sempre fui muito carente, e eu gosto muito de abraço, de beijo, e eu sofri muito com isso. Então, às vezes a pessoa nem era muito amiga, era mais interesseira e eu me deixava levar. Hoje eu já reconheço, a maturidade traz isso, e claro também que eu aprendi isso dentro de um processo de coaching, de verificar algumas coisas, alguns sinais de pessoas que estavam mal intencionadas. Mas eu tenho amigos de verdade. E se eu tenho meus amigos de verdade, eu tenho cultivado essas amizades, porque é responsabilidade minha cultivar essas amizades. É responsabilidade minha regar. Amizade é como numa planta, e como com os filhos, e como com os parentes, e como com o esposo, a esposa. Eu tenho que regar como? Com pequenos mimos, beijo, abraço. Mimos que eu digo, gente, não é presente, tá? É ligar pra amiga e pro amigo, eu te amo, você é importante pra mim. E um eu te amo de verdade. Porque não é vergonha nenhuma dizer eu te amo pra um amigo, pra uma amiga. Eu tenho amigos muito bons, muito sinceros. Eu tenho amigos, gente, de quando eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu tenho 53. Eu tenho amigos de mais de 40 anos. Olha que coisa gostosa, amizades assim, e nós às vezes nos perdemos por conta hoje é muito fácil pela rede social, mas mudou de cidade. Quando nós nos encontramos foi a mesma coisa que se nós não tivéssemos nos separado. Então eu tenho amigos verdadeiros, mas eu cultivo essas amizades. Quando eu estou com os meus amigos, eu estou verdadeiramente com tempo de qualidade com os meus amigos, eu cuido disso, eu zelo disso. Se eu tenho amigos que eu preciso me afastar, o que eu estou fazendo? Que eu não me afastei ainda, e eu preciso me afastar de amizades perniciosas, porque tem amizade, gente, que nos leva à perdição. Nos leva para quê? Para bebedeira, para festa, para orgia. Eu teve uma época que eu me separei, e eu sempre falo nas lives espirituais, eu tive a oportunidade de cair muito. Por quê? Por amizades, pessoas começaram a se aproximar de mim e que não eram coisas muito boas. E Deus, na sua misericórdia, ele me fez ver isso. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos entrar numa amizade, numa falsa amizade que vai nos afastar de Deus e vai nos afastar de nós mesmos. Nós traímos a nós mesmos quando nós fazemos aquilo que não é agradável, porque nós sabemos que é errado. E talvez nós nos deixemos levar por amizades ruins, sem perceber. É só uma festa. Aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é legal, aquela pessoa... Não é? E aí essa pessoa ela vai enredando e uma coisa vai levando a outra. Vou lá numa festa, é só uma cervejinha, E aí, quando você menos percebe, você está com hábitos negativos advindos dessas amizades. Tem aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu dir-te-ei quem tu és. É bem isso. Os pais falavam muito isso, né? Cuidado com as amizades negativas, e às vezes nós nos enredamos. Às vezes nós estamos com amizades onde a pessoa nos humilha, nos maltrata, e nós, pela carência afetiva, nos deixamos ser humilhados, nós deixamos ser massacrados. Então nós temos que ter muita atenção para isso. E essa responsabilidade é nossa. Mas é que eu não tenho outro amigo. Vai, meu amigo, mas é melhor não ter ninguém do que ter alguém que te afasta de você mesmo, que distorce a sua identidade, que faz com que você se perca. Porque uma coisa vai levando a outra. Aquilo que eu falei, às vezes, quantos amigos, quantas pessoas, gente, que eu lido aqui no dia a dia, e lidava muito lá quando eu trabalhava no Ministério Público, quantos meninos, principalmente os jovens, que entraram no mundo do crime, no mundo das drogas pelos amigos. Então é muito perigoso isso. Só que nós hoje, adultos, nós temos que ter essa consciência. E não adianta falar, eu fiz isso por conta do meu pai, da minha mãe. Não, nós somos responsáveis. A autorresponsabilidade diz exatamente isso. Você é o único responsável pela vida que tem levado. E se ela não está boa, você é o único responsável para mudar isso.
Então é muito importante nós termos essa consciência. Olha a Patrícia, minha sobrinha, tudo bem? Olha lá, Flávia, bacana que vocês estão aqui. Gente, então assim, olha só, é muito importante nós sabermos isso, nós sabemos que nós precisamos cuidar das nossas amizades, verificar isso. Será que eu, Anice, estou sendo realmente responsável nesse pilar? E aí, olha só, outra coisa bacana é o meu relacionamento comigo. Porque às vezes nós cuidamos de tudo, mesmo, menos de nós mesmos. E eu tenho que ter um tempo para mim também, sabia? Que você tem que ter um tempo para você, sabia que você tem que ter um tempo para você cuidar, fazer o que você gosta? O que você gosta de fazer? Nisso eu trabalho tanto que eu já nem lembro. Meu negócio foi cuidar de filho, cuidar de família, cuidar de pai, cuidar de mãe, cuidar de não sei o quê. Não, e você mulher, você homem, cuidado com você, Qual é o cuidado que você tem tido? Você gosta de repente, ler um livro? Quanto tempo que você não lê um bom livro? Nisso eu gosto de dançar. Quanto tempo que você não dança? Nisso eu gosto, sei lá, de andar de patinete. E quanto tempo que você não dedica um tempo para você? Eu sempre posto nos meus stories, eu deitadinha numa rede. Gente, essa casa que eu tô morando é um espetáculo. E tem uma rede, a minha amiga trouxe uma rede. Eu deito ali, eu pego o meu livro, eu tô lendo esse livro aqui agora. Ó, tá até com marcadinho. A Coragem de Ser Imperfeito. É maravilhoso esse livro aqui. Fantástico, fantástico. E eu pego o meu livrinho, eu sempre tô lendo 2, 3 livros, mas esse eu peguei essa semana. E eu coloco ali, eu fico na rede, lendo, marcando, aí eu paro um pouquinho, aí eu fico olhando aquilo que eu li, rememorando. Às vezes eu fico sem ler, eu fico ali na rede só curtindo. Por quê? Porque eu tenho que ter um tempo de qualidade comigo também. Porque senão no dia a dia eu cuido de tudo, menos de mim. Então o pilar social ele vai envolver as suas amizades e o seu relacionamento com você, o seu relacionamento com os amigos, o seu relacionamento com você mesmo, que você tem que ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Gente, é muito gostoso quando você descobre isso, porque eu, Anice, eu era uma pessoa atarefadíssima. Eu estava ali no automático, fazer, e quando nós falamos ali, quando eu entrei para o processo de coaching, eu descobri que a minha identidade estava completamente errada, e eu percebi que eu estava agindo errado. Eu só fazia para os outros. Eu trabalhava, mas por quê? Porque quando eu era criança, eu era reconhecida por aquilo que eu fazia. Era assim, meus pais, e os pais têm uma grande influência sobre os filhos. Gente, se vocês soubessem como a influência que nós damos pro bem ou pro mal nos filhos. E meus pais não faziam por mal, mas eles falavam assim, nossa, como que fulano é bonitinho, trabalha bem, né? Então eu cresci ouvindo isso. Então eu falava assim, nossa, se eu fizer bem as coisas, meus pais vão me amar. Meus pais vão dar atenção para mim. Olha só, a armadilha que é com a fala de um pai, com a demonstração. Então eu era valorizada dentro da minha casa pelo meu trabalho, não por quem eu era, Anice. E nisso a responsabilidade dos pais é muito grande. Nós temos que falar, filha, você é importante para mim, independente do que você faça. Eu te amo. Eu posso não apoiar as suas atitudes, mas você é importante para mim. E eu cresci ouvindo assim, nossa, mas como que fulana trabalha bem? Nossa, mas fulana é trabalhadeirinha, né? Era aquela coisa. E eu cresci achando que eu tinha que fazer para as pessoas gostarem de mim. Então eu ficava assim, desfazer. Eu chegava na casa de uma pessoa, eu ficava trabalhando, eu lavava louça, eu fazia as coisas, porque eu queria, era o jeito que alguém poderia gostar de mim. Você vê como que nós vamos ficando com a identidade ali completamente desfigurada se nós não nos atentarmos para isso. Eu descobri isso dentro de um processo de coaching. E eu falei, gente, eu estou fazendo errado. As pessoas têm que gostar de mim por quem eu sou e não por o que eu faço. É claro que eu vou ser zelosa, eu vou fazer as coisas, eu sou zelosa nas coisas que eu faço. Isso é nato, já é meu. Mas não que as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu faço. E aí eu não me dava ao descanso. Por quê? Porque eu tinha que estar fazendo. Então eu poderia, gente, era tão louco que nas minhas férias eu ficava procurando coisa para fazer. Porque eu não me dava
ao luxo, vamos dizer assim, eu não me dava o prazer de descansar. Não tinha ninguém me fiscalizando, não tinha ninguém me vendo e eu tinha que estar fazendo. Eu não conseguia descansar. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu tinha que fazer, porque as pessoas iam gostar de mim pelo que eu fazia, não porque pelo que eu era. E eu mudei isso, graças a Deus. Gente, graças a Deus. Porque hoje eu tiro meu cochilinho, hoje eu descanso. Se eu não tiver com cliente, eu deito, eu durmo, eu descanso um pouquinho depois do almoço. Eu trabalho às vezes até mais tarde. Hoje mesmo foi um dia que eu trabalhei. Quando deu 3 horas da tarde, ali, quase 3 horas, eu comecei a rezar o terço, eu dormi. Um dos terços que eu rezei, o rosário, né? Mas eu dormi. Aí eu falei, tá tudo certo. Antes eu ia me descamar, onde já se viu, eu ia ficar me culpando, minha culpa. Por quê? Porque eu não me amava. Eu não cuidava de mim, eu cuidava de todo mundo menos de mim. Então é importante nós termos essa consciência que nós também temos a responsabilidade de nos cuidar. Mas será que eu me conheço o suficiente? Será que eu sei o que eu gosto de fazer? Se você não parou para pensar, gente, anota isso. Lembra o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer que faz tempo que você não faz? Para você. Não com ninguém. Nisso eu gosto de ouvir música. Quanto tempo que você não ouve música? Tempo que você não deita na rede? Quanto tempo que você não sai caminhando, de repente caminhar, fazer uma caminhada tranquilo, sem ninguém te atazanando? Quanto tempo que você não acorda um pouquinho mais tarde algum dia? Né? Eu acordo todos os dias muito cedo, mas tem dia que eu falo, não, esse final de semana eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. E antes eu não fazia isso. Então eu começo a descobrir as coisas que eu gosto e começo a cuidar disso, porque isso reabastece. Então nós, tanto no pilar filhos como no pilar social, nós temos que olhar para a nossa vida com verdade e falar assim, o que eu posso fazer para mudar aqui? Porque sempre vai depender de mim. Nisso, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar um monte. Mentira. Se você olhar e se você reservar um tempinho para você, você vai conseguir. Nisso eu não consigo fazer todo dia, ok? Faz uma vez por semana. Mas sempre a responsabilidade é sua. Pela maneira como você está conduzindo a tua vida. Ou você deixa que outra pessoa conduza, então você está sendo omisso. E aí deixa a vida me levar e as pessoas levam do jeito que quer. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não fiz isso por conta do meu marido. Mentira. Você é adulto, então você é responsável pela sua vida. Põe amor nas minhas palavras quando eu digo mentira, mas é exatamente isso. Se você olhar, é você que está deixando o outro interferir na sua vida. Sempre há uma opção. Sempre vai haver a sua vontade e ela tem que prevalecer, não aquela prevalecer de eu sou inflexível, é só a minha vontade, não. Mas você tem que falar, olha, eu decidi por isso. Se for bom, eu decidi. E se for ruim, foi eu que decidi. Se for bom, os méritos são meus, e se for ruim, eu ponho a culpa no outro. Não. Uma pessoa autorresponsável, ela assume o que ela fez. Eu faço dessa forma, só que eu assumo. Se der errado, se deu ruim, eu assumo meus erros. Então, a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela sempre vai assumir os erros. Por quê? Porque nos erros também tem aprendizado e todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Ninguém vai deixar de gostar de mim porque eu errei. E se a pessoa não gostar de mim porque eu erro, então essa pessoa não merece o meu amor, não merece estar comigo. Essa pessoa não merece ser meu amigo, ou então eu tenho que falar para meu amigo, é só até aqui. Eu decido fazer isso. Você não vai mais ter autoridade sobre a minha vida. A minha vida conduzo eu. E claro, com temperança, é claro, com sabedoria, nós vamos sair fazendo loucura também. Mas é muito libertador, porque assim, eu assumo aquilo que eu faço. Eu assumo as minhas decisões. E quando eu decido, e se der errado, eu também vou assumir o erro. Vou assumir o resultado. Seja positivo ou seja negativo. Porque uma pessoa autorresponsável, ela não põe a culpa no outro. Uma pessoa autorresponsável, ela não joga no outro a culpa dos seus fracassos. Não, ela é responsável. Então é isso que é muito bacana. E aqui, vou ler para vocês, porque eu acho muito legal. O Paulo colocou de uma forma um pouquinho diferente aqui nesse livro. Ficou, olha, calar-se em vez de criticar, dar sugestão em vez de reclamar,
Buscar a solução em vez de buscar os culpados. Fazer-se de vencedor em vez de vítima. Aprender com os erros em vez de justificá-los. E julgar as atitudes e não as pessoas. A pessoa errou, olha, eu não gostei do que você fez, mas eu continuo te amando. E parar de reclamar, parar de murmurar. Lembra, eu falei ontem que eu estou com essa pulseirinha aqui para eu me lembrar de não reclamar. Porque nós temos um hábito muito negativo de reclamar e isso começa a ficar um hábito ruim. Então eu estou com essa pulseirinha para eu lembrar. Toda vez que eu tiver vontade de reclamar de alguma coisa, opa, louvado seja Deus por isso, bendito seja Deus. Para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que cada dia buscar ser uma pessoa melhor. Sabe, em vez de ficar criticando as outras pessoas, em vez de ficar reclamando das situações, olha aqui, aprender com os erros em vez de justificar. Fiz errado, perdão, errei. Eu errei, eu fiz, né, não me atentei, ok. Assumo o meu erro. Isso é uma pessoa responsável. Não, eu errei porque... E aí começa aquela ladainha de reclamação e de justificativa. Em vez de consumir uma energia menor, né? Errei, ok. Porque quando eu começo a justificar, eu gasto muito mais energia para justificar o injustificável do que se eu tivesse falado, não, foi eu que errei, pode deixar que eu vou consertar. Então a pessoa autorresponsável, ela assume o que ela fez. Ok? E hoje, aí meia hora, nós falamos do pilar filhos e o pilar social e da autorresponsabilidade. Lembrando que sempre somos nós que temos que dar o passo adiante para ir ao encontro do outro, para assumir os nossos erros, para fazer melhor, para ser uma pessoa melhor cada dia, para cuidar de nós mesmos e para cuidar das nossas amizades e dos nossos filhos. Uma pessoa autorresponsável, ela assume o comando do barco da vida dela. O leme do barco da minha vida sou eu que comando. Deus está no controle do vento, do tempo, mas eu posso ajustar minhas velas, eu posso atracar o meu barco até esperar a tempestade passar, mas sempre eu, nunca o outro. A tua vida é tua, é você que tem que conduzir. Não deixa chegar lá nos 40, 50, 60 anos e falar assim, puxa vida, eu não vivi minha vida como eu deveria ter vivido. Isso é muito triste. É um arrependimento muito grande para você olhar para trás e falar, puxa vida, eu tomei as decisões erradas, mas a pior coisa, eu não vivi o que eu poderia ter vivido. Que você traga isso, né? Se você não leu esse livro, O Poder da Autoresponsabilidade, leia, um livro maravilhoso, que tem exercícios fantásticos. E amanhã nós entraremos novamente aqui ao vivo às 18h15, falando sim agora sobre o pilar saúde e servir. Autorresponsabilidade no pilar saúde e servir. Grande beijo para vocês. Qualquer coisa, se quiser deixar perguntas ali para mim, eu respondo com o maior prazer. Obrigado pela sua companhia. Um grande beijo. A Eliane está dizendo ali que ela esqueceu. Olha lá, perdeu agora porque não está ficando gravado. Ai. Bota um lembrete aí, ó. A pessoa autorresponsável, ela coloca um lembrete no celular. 18h10. Clique, bota lá. Grande beijo, gente. Obrigado, Flávia. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.